Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, eu estou aqui juntamente com o meu pastor Zé Alves e nós sabemos que dia 30 agora desse mês nós temos aí uma decisão muito importante para o Brasil e também para as nossas vidas, né? E eu vim aqui para fazer algumas perguntas para o nosso pastor. Pastor Zé Alves, por que existe hoje muitos crentes que ainda acreditam que política e religião não se misturam? Diz a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmão Henrique. Meu filho, é uma pergunta oportuna e objetiva e necessária. Infelizmente, a Igreja do Senhor como um todo, mesmo tendo pais da igreja que aconselhou, deixou escrito, né, numa teologia social, muito bem, Charles Spurgeon é o exemplo disso, né, de que política e religião precisava e deveria andar junto, né? O cristão precisava conhecer. Mas no Brasil, a cultura sendo outra, nós fomos desde o nosso nascedor na fé, aprendemos que cristão e religião não deveriam se misturar. Né? Daí o caos que o nosso país, nossa pátria virou. Porque como o cristão não conhecia, não se inteirava do assunto, pessoas mal intencionadas, né, como nós temos exemplo aí do passado, tomaram o poder do país, né? Isso. E meu filho, então, até hoje, como você falou, ainda existe pastores, infelizmente, eu digo isso com tristeza, que acreditam isso, que ensinam isso, né? Verdade. Que política e religião não devem caminhar juntos. E aí é um erro, que deve sim, a questão tem que influenciar e conhecer sobre, né? Verdade, pastor. Existem cristãos hoje que dizem assim, não, eu só vou orar e jejuar, né? Ele não quer se comprometer em estudar ali um candidato, né? Exatamente. Até porque, pastor, nós somos cidadãos dos céus, mas nós também somos cidadãos da terra, né? Da terra. E como cidadãos da terra, nós precisamos saber em quem nós devemos votar. Exatamente. Analisar, tomar conhecimento, saber quem e o que aquele candidato defende, quais são os princípios, né? Isso. Uma coisa que Deus não faz é votar. Verdade. Deus não vota, né? Quem vota é o cidadão. Então ele deve ter discernimento e, sendo cristão, ele deve prezar pelos princípios de Deus. Verdade. Né? O seu candidato deve, como um todo, no seu conjunto de projeto político, apoiar aquilo que a Bíblia apoia. Né? Se ele perceber que há algum vestígio contrário à palavra de Deus, esse candidato não serve. Verdade, não é? pastor. Seja ele qual a posição que for, né, ocupar, Senado, federal, né, estadual ou presidente. Até porque também, pastor, a Bíblia é um livro que fala muito de política, né? O todo, né? Do início ao fim da Bíblia, né? Isso. É uma Bíblia, é um livro que trata disso, que ensina, né? A Bíblia diz que o povo sofre, né, quando o ímpio governa. É verdade. Não é? Provérbios. Agora, esse povo sofre, meu filho, porque esse ímpio, quem pôs lá foi o próprio povo. Exatamente. Né? Não foi Deus. Então, esse negócio do cristão, não vou orar e deixar Deus fazer. Não, Deus já fez. Deus nos deu capacidade, nos deu discernimento, entendimento e nos deu a sua palavra. Verdade. O cristão conhecendo a sua palavra, ele vai discernir pela palavra qual que é o melhor para o nosso país. É verdade, pastor. Então, pastor, vamos direto ao ponto, né? Dia 30 agora, aconteceu o segundo turno, né? E existem dois candidatos, né? O presidente atual, o Bolsonaro, e o Lula, né? Sim. Então nós devemos saber o que cada um defende. Exatamente, exatamente. Pelo que eu sei, o Lula, ele defende o aborto. Na verdade, o presidente Bolsonaro defende a vida. A vida. Então já é um ponto importante para que nós venhamos prestar atenção nisso e saber em quem votar, né, pastor? Filho, exatamente. Começa por aí. A Bíblia diz, meu filho, está aqui ó, em Efésios 5, versículo 11, diz assim: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. É o conselho de Paulo para a igreja de Éfeso. E o aborto, ele é obra das trevas ou da luz? Das trevas. Então devemos condenar. Condenar, né? Aquele que ama a vida, ele deve condenar a prática do aborto. Verdade. Né? E contra. Então, se o candidato citado, ele defende o aborto, é o primeiro passo de que ele não deve, entendeu, ter o apoio de um cristão genuíno e verdadeiro. É verdade. Daí, meu filho. Tem outro ponto também que o Lula defende, que é a ideologia de gênero. Talvez muitas pessoas não conhecem, Não tem conhecimento. o que é isso. Já o presidente Bolsonaro, ele é totalmente contra isso.
E também a ideologia de gênero, pastor, é uma obra das trevas. Das trevas. Que vem para perturbar nossos filhos, nossas crianças. Isso. Né? Então, o Bolsonaro sendo contra isso aí, ele já tem um ponto, né, firme. Verdade. Né? O candidato oposto a ele sendo a favor, o cristão vai observar isso aí, vai discernir, né, se for legítimo, né, o seu cristianismo. Pastor, uma coisa também que eu quero lhe perguntar, porque o atual presidente Bolsonaro, quando ele pegou aí o Brasil, né, Sim. pegou um país totalmente destruído, mediante aí uma pandemia no mundial, uma guerra também que acaba atingindo a economia do Brasil, e mesmo assim o Brasil ainda está de pé. A gente vê o emprego aumentando, a gente vê o PIB subindo, a gasolina baixando, né? Sim. Qual que é o segredo de tudo isso? Sendo que existe muitos países aí, né, que já virou aí um comunismo, um país, né, terrível. A Bíblia diz, meu filho, que o Senhor falando para Abraão, que aquele que abençoasse Abraão, Deus abençoaria. E aquele que amaldiçoasse, Deus também amaldiçoaria. Verdade. Então, o Brasil tem sido um país, desde que em 48 Israel virou, né, Estado judeu, o voto para que acontecesse isso foi de um brasileiro. Oswaldo Aranha, né? Oswaldo Aranha, exatamente, bem dito. Então, o nosso presidente atual, Bolsonaro, ele é um defensor assíduo, entendeu? E um apoiador de Israel. Então, meu filho, como nós abençoamos Israel, Verdade, pastor. automaticamente a bênção do Senhor está sobre o Brasil. Verdade. É por isso que passa, meu filho, por pandemia, não é? 2020, né? Isso. 2021, né? Isso arrasta com vertigem até o momento, Verdade. né? E como se citou, o emprego não cessou, não é? Aumentou. Nós vemos o PIB aumentar. Então, né? Então, toda a área no país, nós estamos vendo a evolução, né? O combustível baixando. Que benção é essa? Como explicar isso? Passar pelo que passamos, conseguir pagar o que pagamos, não é? O país paga de auxílio para as famílias, não é? Isso. Que sofreu com a pandemia, né? Então, e a bênção está aí. Você vê que o país cresce, né, meu filho? O que é isso? É a bênção de Deus sobre o Brasil, Aleluia. porque abençoamos Abraão, Glória a Deus. que é Israel. Isso é espiritual, né? Espiritual, meu filho. Ninguém explica isso. Isso, é verdade. Daí o porquê desse contraponto, dessa armação, desse levante contra o atual presidente. Porque ele é uma pessoa que defende, não é, a família, defende o patriotismo, princípios bíblicos, isso, né? E defende Deus, Verdade. não é? Defende Israel, defende a família, princípio de Deus. Verdade, pastor José. Então, meus irmãos, veja aí em quem você vai votar, né? O voto, ele é democrático, não é verdade? Mas nós não podemos ser enganados, na verdade, principalmente pela mídia. Exatamente. Pelo sistema corrompido. Exatamente. Então, né, pastor, nesse dia 30 agora, nós devemos saber em quem nós devemos votar, né? E ter consciência disso. Pensar no futuro dos nossos filhos, Isso. nossos netos, não é, meu filho? Verdade. Todos nós temos sobrinhos, não é? Temos sonho de ver os netos. Que país ficará para os nossos netos? Né? Que país ficará para a igreja do amanhã? Meu filho, com esse projeto macabro que há aí, não é? Isso. Se caso atual, esse presidente aí oposto ao atual presidente chegar ao poder. Meu filho, uma pergunta básica aqui. Em quem você acha que o traficante vai votar? No Lula. Em quem você acha que o abortista vai votar? No Lula. Em quem você acha que o assaltante de banco vai votar? No Lula. Em quem você acha que aquele que gosta de roubar o celular, igual diz por aí, para tomar a sua cervejinha, vai votar? No Lula. Em quem você acha que o bandido vai votar? Sim, no Lula. Então, daí você percebe, meu filho. Nunca foi tão fácil escolher um lado. Verdade. Verdade, meu filho? Então, eu acho muito preocupante ainda vermos cristãos, que se diz cristãos, crê na palavra de Deus, se posicionar contrário, né, ao atual presidente. Verdade, Tenha consciência, meu irmão. Você, meu amigo, você cristão, seja católico, seja evangélico, seja espírita, não importa a sua religião. O que importa é a sua consciência, o seu caráter, a sua visão de futuro. Não se deixe enganar pela mídia podre que aí está. Escolha o lado certo, o lado da vida, o lado da família. Se posicione, faça parte de um futuro melhor para os nossos filhos. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe sua família em nome de Jesus.